Boa noite, irmãos, que a paz esteja com todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que bom que estamos novamente juntos e eu gostaria de compartilhar com você uma palavra que está no livro de 2 Coríntios, no capítulo 10, no verso 3, que diz assim: Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Glória a Deus. Então, que diante de tudo isso que nós, toda vez a gente fala isso, né? Diante de tudo isso que nós estamos vivendo, essa palavra ela é bem pertinente para o tempo. Toda palavra ela é. Mas, enfim, com relação a também o que estamos vivendo nesse dia, né? Com relação ao jejum nacional, em unanimidade, graças a Deus, quase total unanimidade com todas as igrejas do Brasil, nós temos levantado esse clamor ao Senhor e que nós possamos entender que as nossas armas elas não são carnais. Aqui Paulo fala que embora nós sejamos homens, as nossas armas elas são espirituais e mais, elas são poderosas em Deus para destruir qualquer coisa. Então que nós possamos, diante dessa situação, saber reagir a ela de uma forma correta, né? Orando, jejuando e clamando ao Senhor. E saber que essas armas, elas são poderosas. A palavra de Deus diz em Efésios 6 que nós devemos estar revestidos com a armadura do Senhor. Então que nós possamos realmente nesse período sermos sábios diante de tudo que está acontecendo e nos posicionarmos também de uma forma correta, usarmos as armas certas e esperarmos somente no Senhor. Muitas coisas fogem do nosso controle. Então nós sabemos que no Senhor nós somos mais que vencedores. E é da forma dele, a forma correta de agirmos e reagirmos diante das situações. Então que nós possamos realmente tomar isso, né, nos posicionarmos de uma forma correta e orarmos, jejuarmos mais, né, nos posicionarmos corretamente para que o resultado de tudo isso seja benéfico para todo mundo. Então, nesse momento também eu quero compartilhar contigo, adorar o Senhor, não compartilhar, mas adorar o Senhor com você nesse momento, com uma canção. Então, feche seus olhos e com a tua família adore ao Senhor, né? Vamos adorar ao Senhor e que seja um ambiente onde o Senhor ele se sinta adorado, né? Que nós venhamos levantar o nome dele, levantar o nome do Senhor sobre a nossa casa, né? Entronizarmos ele, né? Na nossa casa, na nossa cidade, enfim, pelas nossas vidas. Glória a Deus. Rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando
frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Boa noite a todos, que a paz de Jesus seja com a tua vida, com a tua família. Nós estamos aqui mais uma vez nesse culto online para compartilhar com você a palavra de Deus, uma palavra do coração do Senhor, para o teu coração, para a tua vida, e espero que você esteja bem, você, sua família, e que esse tempo, esse momento de culto, você cultuando a Deus aí na sua casa, independente se você esteja sozinho ou se você esteja com a sua família, a minha oração, meu desejo que seja um tempo precioso para você, com a sua família, e que Deus possa realmente despertar no teu coração a fé, o desejo de buscá-lo e a convicção de que Ele realmente está cuidando de cada um de nós, e que isso possa estar certo, convicto no teu coração, o cuidado do nosso Pai, o cuidado do nosso Deus. Antes de meditar na palavra, eu quero convidar você para estar orando comigo. Vamos apresentar esse momento a Deus. Peça para que Ele ministre ao teu coração, peça para que Ele possa realmente, que essa boa semente, ela possa
ser lançada ao teu coração e encontre um coração fértil, um coração receptivo à palavra de Deus e possa ser uma diretiva de Deus para esse momento, para esse dia, em o nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos por esse momento que estamos aqui, cultuando a Ti, Senhor, e eu oro, Pai, para que a Tua palavra, ela possa ser, Senhor, como está escrito, Senhor, nas Escrituras, essa boa semente, Pai. E a nossa oração, Pai, é que os corações, Senhor, de cada pessoa, o coração de cada pessoa, Pai, que está ouvindo, que está assistindo esse culto, está recebendo, Pai, esta palavra, possa ser um coração, Senhor, como uma terra boa, preparada para essa semente, Pai. Eu oro em nome de Jesus, para que cada um dos Teus filhos, cada um, Senhor, que está participando conosco, Senhor, cultuando ao Senhor juntamente conosco, Pai, possa ser alimentado por essa palavra e possa ser dirigido, guiado pelo Teu Espírito a toda a verdade, Pai. Que essa palavra seja, Senhor, algo que venha trazer uma direção, Senhor, aos Teus filhos, uma resposta para as suas orações e nos conduzindo tanto individualmente como coletivamente para o Teu propósito em o nome de Jesus. Amém? Então vai pegando nas suas mãos a sua Bíblia. Se você vai acompanhar então no aplicativo do teu telefone, também já abra a sua Bíblia. Nós vamos ler em 2 Crônicas capítulo 20. E eu quero ministrar essa palavra hoje ao teu coração, nesse dia que toda a igreja brasileira se reúne então em jejum e oração em favor da nossa nação, colocando diante de Deus esse momento, esse tempo que nós estamos vivendo e clamando por um socorro, por uma graça, né? Então estamos reunidos nesse propósito. A Bíblia fala lá no Salmo 133 que quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E lá no final do Salmo diz: ali onde há união, o Senhor ordena a vida e a bênção para sempre. Então acredito que a partir desse momento, né, quando a igreja ela se reuniu, independente da sua placa, da sua denominação, clamando a Deus por graça, clamando a Deus por misericórdia, clamando a Deus pelo seu favor, creio que será um tempo de respostas e da manifestação do poder de Deus, né? Eu louvo a Deus por você que está engajado conosco nesse propósito e juntamente com todos, né, com toda a igreja brasileira. Eu creio no meu coração que Deus vai nos responder e que vai ser um tempo de resposta, de graça, do favor de Deus. Então louvo a Deus pela sua vida, você que está ainda em jejum, você que já encerrou às 18 horas, ou você que está esperando esse momento do culto, então para encerrar o seu período de jejum, seu tempo de jejum, já que nós iniciamos ontem às 18 horas, né? Então, louvo a Deus pela sua vida e temos a certeza que a nossa unidade, a nossa comunhão em espírito vai realmente revelar, trazer, manifestar a glória de Deus nas nossas vidas e na nossa nação, em nome de Jesus. O texto que eu quero compartilhar com você é um texto muito pontual para esse dia, para esse momento, e então abra a sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 20, e nós vamos então ministrar a palavra de Deus a respeito desse texto. Ela diz assim, a partir do verso 1: E sucedeu que depois disso os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá temeu e se colocou a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo Judá.
E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. E se colocou Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel, e não adeste a semente de Abraão teu amigo para sempre? E habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo, presta atenção no versículo 9: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não o destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizeste herdar. Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também suas crianças, suas mulheres e seus filhos. Esse é um texto aqui, para quem participa há algum tempo da igreja, provavelmente já tem ouvido uma palavra a respeito desse texto. Você que tem o hábito da leitura bíblica, esse é um texto que com certeza já saltou os teus olhos enquanto você lia a palavra, e é um momento muito precioso para compartilhar a respeito desse acontecimento, desse tempo aqui, quando o rei Josafá ele está temendo diante das circunstâncias que ele estava vivendo. A Bíblia fala que Josafá, ele reinava então em Judá, e estava um exército inimigo estava cercando então Judá. A Bíblia fala que os moabitas, amonitas e algumas tribos da Síria estavam tramando para destruir Judá. E esse era o momento, era a circunstância que Josafá e todo o povo de Judá estava vivendo. Então eles sabiam, diante da numerosa multidão do inimigo, dos filhos de Moabe, dos filhos de Amon e das tribos da Síria, não se poderiam comparar de uma forma numérica com o exército que eles tinham. Eles eram muito mais numerosos. E Josafá sabia que essa batalha ela era iminente, poderia acontecer de uma hora para outra. Também sabia que a derrota era algo inevitável, comparado ao exército inimigo, que era numeroso. A Bíblia fala de uma multidão, algo que não se podia contar, comparado com o exército pequeno que ele tinha. Então ele sabia que a derrota era inevitável. E nesse momento, nessa circunstância, é que Josafá então reconhece, e o verso 12 diz muito claro isso, que ele não sabia o que fazer, que eles não tinham força, que eles não conseguiriam então enfrentar aquela luta, aquela guerra, aquela batalha, e que não sabiam o que fazer. Esse é um texto que realmente remete aos nossos corações o período, o momento quando
nós não sabemos o que fazer. Eu acredito que você já viveu isso várias vezes na sua vida. Esse é um momento, é um tempo que nós estamos vivendo também, onde nós não sabemos o que fazer, muitas pessoas não sabem, né? E é um tempo propício para nós clamarmos e buscarmos a Deus. Então, o que fazer quando eu não sei o que fazer? É isso que o texto está nos orientando, é isso que o texto, a palavra de Deus, através desse acontecimento aqui, quer nos guiar. O que fazer quando eu não sei o que fazer? Josafá reconhece a sua fragilidade, Josafá ele reconhece a sua incapacidade de gerenciar então aquela guerra como rei. Ele não sabia como conduzir aquilo, então ele se colocou diante de Deus para buscar a Deus, e o verso 12 diz que quando ele não sabia o que fazer, ele iria colocar os seus olhos em Deus, no Senhor, porque a resposta viria de Deus. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, já disse o salmista. Então, quando eu não sei o que fazer, eu preciso colocar os meus olhos em Deus. Josafá então se humilha diante de Deus, e o resultado disso foi a maior vitória que ele já experimentou na sua vida. Esse texto aqui traz para nós pelo menos 3 elementos, 3 chaves para a transformação, para a mudança daquilo que nós estamos vivendo, das circunstâncias que nós estamos enfrentando. Josafá nos deixa muito claro aqui a respeito disso, do nosso posicionamento diante das circunstâncias, diante das dificuldades, e eu quero compartilhar com você nesse momento pelo menos 3 chaves para a transformação. Acompanhe aí comigo o verso de número 3, a primeira chave para a transformação. Então Josafá temeu e se colocou a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. Nós vemos aqui que o primeiro posicionamento, quando Josafá, o rei Josafá, ele tem a notícia daquele cerco do inimigo, ele então convoca todo o Judá, toda a nação, para buscarem juntos a Deus em jejum. Então a primeira chave aqui para a transformação é para nós nos posicionarmos em jejum. Tem alguém que disse que quem tem jejum tem pressa. Então o jejum é realmente um período, um tempo que nós dedicamos a Deus, clamando pela sua presença, pela sua graça. É um período onde nós dedicamos ao Senhor para nos desligar de tudo aquilo que é rotineiro na nossa vida, como a alimentação ou como também as questões da vida, para ter esse período diante de Deus, de nos prostrarmos diante de Deus em oração, para apresentar a Deus as nossas questões, as nossas dificuldades, mas principalmente para ouvi-lo, para estar suscetível ao seu Espírito. Então o jejum é uma prática espiritual que você devemos regularmente estar colocando em prática. Como diz o pastor Cláudio Duarte, quando se fala em jejum, algumas pessoas dizem jejum, já ouvi falar, porque às vezes é uma prática espiritual, é um exercício espiritual que muitas pessoas estão deixando de lado. Então eu quero apresentar a você aquilo que hoje a igreja brasileira se posicionou em unidade, em jejum, em oração, e é uma prática espiritual que eu e você precisamos colocar em prática. É interessante que Josafá, quando ele convocou esse jejum, ele chamou o povo, toda a nação, de uma forma coletiva, em comunhão, estiveram jejuando naquele momento, naquele período.
Uma das coisas que nós precisamos entender em relação ao jejum é que o jejum, a gente não usa o jejum para manipular a Deus. Na verdade, nós não podemos crer no jejum, nós temos que crer em Deus. O jejum é uma prática que nós praticamos, um exercício que nós realizamos, um exercício espiritual para a gente ter comunhão com Deus, para nós ouvirmos a Deus, para nós alimentarmos a nossa fé em Deus. Então a sua fé não pode estar no jejum, a sua fé precisa estar em Deus. O jejum é que vai conduzir você ao desenvolvimento da sua fé, da sua comunhão com Deus. Há uma frase que diz assim, que o jejum não muda Deus. Deus é o mesmo antes, durante e depois do jejum. O jejum, ele muda você, porque ele deixa você suscetível, sensível ao Espírito Santo. Então, por que nós praticamos o jejum? Nós praticamos o jejum para o desenvolvimento, para o amadurecimento da nossa fé. A Bíblia, ela conta uma história lá em Mateus 17, quando os discípulos, eles não conseguiram expulsar o demônio de um menino. O pai daquele menino havia levado então o seu filho até Jesus e não encontrou Jesus, somente os discípulos, e os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio. Aí Jesus então chega naquela cena, expulsa o demônio daquele menino, e aí depois, em particular, os discípulos procuram Jesus e dizem: Jesus, por que nós não conseguimos expulsar o demônio daquele menino? E Jesus olha para eles e diz: por causa da sua pequena fé. E ele diz: esse demônio, essa casta só sai com oração e com jejum. O que Jesus estava ensinando aos discípulos não era que antes de expulsar um demônio eu tenho que orar e jejuar. Jesus está dizendo que as práticas espirituais, oração e jejum, elas vão liberar a minha fé, elas vão expressar melhor a minha fé, elas vão me levar a um tempo de comunhão, de intimidade com Deus. E quando acontecer uma circunstância como essa, eu não vou me amedrontar diante da circunstância, mas eu terei comunhão, intimidade, autoridade vinda de Deus, para que eu possa então expulsar os demônios, orar pelos enfermos ou enfrentar qualquer circunstância adversa, qualquer dificuldade que se apresentar diante de mim. O que Jesus está ensinando é que o período da oração e do jejum vai alimentar a minha fé, vai me tornar mais suscetível, sensível ao Espírito Santo, para que eu possa ser conduzido por Deus durante o momento da adversidade. Josafá, então, ele convoca todo o povo para jejuar, para se posicionar diante de Deus em jejum e oração, porque através dessa prática espiritual, desse exercício espiritual, a nossa fé é alimentada, a nossa fé é fortalecida e nós nos tornamos mais sensíveis à voz de Deus, ao Espírito Santo de Deus. A segunda chave é o versículo 4, e Josafá, ele então nos ensina a respeito da segunda chave, que abre então essa porta de mudança, de transformação na nossa vida. Acompanhe aí o versículo de número 4. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. A segunda chave aqui para a transformação, o que eu tenho que fazer quando eu não sei o que fazer? Primeiro, jejum. Segundo, oração. Jejum e oração. A Bíblia fala então que todas as cidades vieram até Jerusalém, se reuniram, se ajuntaram numa assembleia solene para orarem, para clamarem a Deus, para pedirem socorro ao Senhor.
Então, a segunda chave para a transformação, para a mudança, a segunda atitude que eu tenho que fazer quando eu não sei o que fazer é a oração. É importante nós entendermos que as tribulações, as dificuldades, é um meio que nos leva para esse tempo, um tempo de oração. É certo que nós oramos com muito mais frequência e com muito mais fervor diante das dificuldades, não é mesmo? Eu acredito que você sabe muito bem disso, né? Às vezes nós nos voltamos muito mais à oração no momento da dificuldade, né? Eu acredito que muitas pessoas vieram para a igreja nesse tempo, nesse momento da dificuldade. Lembramos de Deus nas dificuldades, né? Isso acontece com muitos ou quase todos. Então a tribulação, ela não vem para destruir você. A tribulação, as dificuldades vêm para que você venha dobrar os seus joelhos, para que eu e você venhamos nos posicionar em oração, curvando então os nossos joelhos, a nossa cabeça, nos humilhando diante de Deus, nos prostrando diante de Deus em oração. O texto é muito lindo aqui, porque ele nos ensina quando nós devemos orar. E nós devemos orar, versículo 2, diante das más notícias. Nós devemos orar diante dos ataques do inimigo. Se tem algo que o inimigo tem atacado, é as famílias. Então, diante do ataque do inimigo, diante das más notícias, nós precisamos nos posicionar em oração. Você é convocado por Deus a se posicionar num lugar de oração, em favor da sua casa, em favor da sua família, diante das más notícias. Nós devemos orar também, o versículo de número 3 diz que então Josafá temeu. Quando você está com medo, quando o medo ele vem ao teu coração, você precisa se posicionar em oração. O medo, a Bíblia fala que é um espírito. A Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de medo, mas de coragem, de ousadia, de fortaleza, de moderação. Então, quando o medo ele vem no teu coração, diante das más notícias, diante do ataque do inimigo, você também precisa se posicionar em oração, porque a oração vai aquecer o teu coração, vai aquecer a sua vida. E a Bíblia fala que o verdadeiro amor, o perfeito amor, lança fora todo medo. 1 João 4,18. Que você possa se posicionar nesse lugar de oração, para que o amor de Deus seja derramado no teu coração. Você está com medo, você está temendo essa circunstância, esse momento que nós estamos vivendo, se posicione em oração. É esse o momento que você precisa orar. Esse é o momento que você precisa dobrar os seus joelhos e se colocar diante de Deus. E o outro momento, outra circunstância que eu devo orar, quando eu preciso orar, é o verso 12, que Josafá então ele diz que não sabia o que fazer. Quando eu não sei o que fazer, eu preciso me colocar diante daquele que sabe fazer, daquele que pode fazer, daquele que sabe todas as coisas, que é onisciente, que é onipotente. Então se coloque diante do Senhor em oração quando você não sabe o que fazer. E como eu devo orar? O texto também nos deixa claro a respeito disso. Como deve ser o meu posicionamento em oração? Primeiro, através do jejum e oração. É quando eu retiro, eu tiro esse tempo, esse período de tempo para estar orando, me dedicando a Deus. O povo se reuniu em jejum. Quando também que nós devemos orar? Nós devemos orar em conjunto, de uma forma coletiva. O versículo 4 diz que Judá se ajuntou de uma forma coletiva para jejuar e para orar.
quando você une forças com seu irmão, quando você une forças em oração com a sua família, a Bíblia diz que a oração de concordância, quando dois ligarem na terra a respeito de qualquer coisa, será ligado no céu. Nós precisamos entender o poder que há quando nós nos juntamos em congregação, nos juntamos em comunhão para orarmos e para buscarmos a Deus. E também devemos orar agarrados na promessa, na palavra de Deus. O versículo de número 6 diz que Josafá então orou ao Senhor e disse: porque tu és dominador sobre todos os reinos, sobre todas as gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Josafá, ele ora ao Senhor agarrado na soberania de Deus. Ele diz: porque tu, Senhor, domina sobre todas as gentes, sobre todas as nações, sobre todos os reinos. Ele diz que na tua mão há força, há poder, e não há ninguém que possa te resistir. Josafá sabia para quem ele estava dirigindo a sua oração. Ele estava orando a um Deus soberano que está acima de tudo e de todos, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Não há ninguém que é maior do que o nosso Deus. E ele também ora a partir da fidelidade de Deus. Versículo 9 ele diz: se algum mal nos sobrevier, o Senhor disse, se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaríamos diante desta casa, diante da tua presença, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Josafá, ele se apega às promessas de Deus. Se você ler o contexto, ele diz: porque foi o Senhor que nos deu essa terra. Foi o Senhor que prometeu a Abraão, teu amigo, que nós herdaríamos essa terra. Então nós nos apegamos a esta promessa. E se vier alguma fome, peste, guerra, qualquer circunstância, nós, na nossa angústia, clamaremos a ti, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Josafá se apega à palavra de Deus, crendo na soberania de Deus, crendo também na fidelidade de Deus no cumprimento da sua palavra e das suas promessas. Eu quero motivar você, incentivar você a se posicionar em oração, sabendo que a resposta de Deus, ela virá para as nossas vidas. Se apegue à palavra de Deus, às promessas de Deus, que esse seja um tempo de oração, mas seja também um tempo de oração bíblica, de você orar a palavra, de você declarar a palavra de Deus, se apegando às suas promessas, se apegando ao caráter de Deus, ao poder de Deus nesse momento ou em qualquer outra circunstância de dificuldade que eu e você possamos estar enfrentando. E a terceira chave que eu quero ler com vocês, ela está no versículo 18, essa chave então, que também é uma chave de transformação e de mudança para todos nós. 2 Crônicas 20, 18 e 19. Então Judá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. E levantaram-se os levitas, os filhos dos coatitas e os filhos dos coraitas, para louvarem o Senhor Deus de Israel com voz muito alta. Agora o versículo 21 e 22. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai o Senhor, porque a tua benignidade dura para sempre. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor colocou emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Nós vemos que a terceira chave que traz transformação, além do jejum, da oração, é também o louvor. O texto fala aqui que o povo se posicionou adorando a Deus.
Depois da resposta de Deus, quando eles começaram a orar, eu até incentivo você a ler todo o capítulo 20 hoje na sua casa, depois que acabar o culto, juntamente aí com a sua família, pega, leiam juntos o capítulo 20 para entender melhor a mensagem. Você vai ver que depois que eles oraram, o Espírito de Deus veio sobre um profeta e aquele profeta declarou: nessa batalha vocês não terão que pelejar, essa batalha é de Deus. Deus então iria guerrear a guerra deles. Deus iria realmente responder aquele tempo de oração e de jejum com um milagre, com a vitória sobre o inimigo, sem ter que eles lutarem contra o inimigo. Então Deus respondeu com um milagre grandioso, poderoso. E quando eles recebem essa notícia, essa palavra, eles creem então nessa palavra. Versículo 20 diz: para que nós venhamos crer em Deus e estaremos seguros, crer nos profetas, nos nossos profetas, e iremos prosperar. Eles acreditaram naquela palavra, receberam a palavra de Deus através do profeta e então começaram a louvar a Deus com voz muito alta, adorando a Deus. Veja que depois do verso 21 diz que eles se posicionam para a batalha. Judá, o significado da palavra Judá quer dizer louvor. E Judá então se posicionou em louvor. O louvor louvou, né? Judá então começou a louvar a Deus. Eles não foram contra o inimigo com um exército. Eles foram contra o inimigo com um coral. Eles não foram contra aquele exército com armas carnais, com espadas, com lanças. Eles foram contra aquele inimigo com louvor, com adoração a Deus. E quando eles começaram a adorar a Deus, todo o medo que eles tinham foi embora. E no lugar então do medo veio a fé, se manifestou a fé. Por isso que eles se posicionaram em louvor e adoração a Deus e foram contra o inimigo. E a Bíblia diz que enquanto eles adoravam, enquanto eles louvavam a Deus, a Bíblia relata que o inimigo foi desbaratado. Todo o povo, se você ler ali, todo o inimigo foi destruído e eles então ficaram confundidos entre eles e começaram a lutar entre eles e então destruíram entre o povo inimigo. E então Judá não precisou lutar aquela batalha porque Deus realizou aquela obra. O louvor é um ato de fé, na confiança no agir de Deus. Quando você está louvando a Deus, você está totalmente confiante num Deus que trabalha, num Deus que age, num Deus que luta. A Bíblia fala no Salmo 22, versículo 3, que Deus está entronizado em meio ao louvor do seu povo. Então Judá se posicionou em louvor a Deus, em adoração a Deus, e Deus guerreou por eles, foi entronizado. Deus realmente guerreou as suas guerras. O louvor também, nós lemos aqui no texto, mudou aquela circunstância. Quando o povo começou a louvar, Deus começou a manifestar graça, favor, poder, e o povo, todo aquele exército inimigo foi totalmente destruído, porque o louvor muda as circunstâncias. Há um ditado popular que diz que quem canta, seus males espanta. Então, eles se posicionaram em louvor a Deus e aquele cenário foi mudado, foi transformado. No culto passado, de quarta-feira, no culto online, se você não assistiu, convido você a estar assistindo, está lá no canal da igreja. Eu falei sobre Abacuque, e o livro de Abacuque ele começa no capítulo 1, Abacuque orando, cheio de questionamentos, de perguntas a Deus, mas depois da resposta de Deus, a Bíblia fala que no capítulo 3, Abacuque ora a Deus através do canto, de uma canção de adoração a Deus. E o último versículo de todo o livro fala que então Abacuque, pela fé, estava num lugar alto,
Os seus pés estavam firmados nas alturas, acima das circunstâncias. Veja que ao redor dele as coisas continuavam as mesmas, mas dentro dele havia uma transformação grandiosa, porque ele agora estava posicionado em Deus, num lugar alto, acima das circunstâncias. As circunstâncias não afetavam mais a vida dele. Mas a Bíblia também fala em Atos 16, quando Paulo e Silas estavam em Filipos e foram presos, açoitados, foram colocados num cárcere, presos então, algemados, num lugar escuro, úmido. A Bíblia diz que por volta da meia-noite eles oravam e também cantavam a Deus. E quando eles começaram a louvar a Deus, a Bíblia diz que o Senhor enviou um grande terremoto e as cadeias foram rompidas. E Deus manifestou graça na vida então de Paulo e Silas, mesmo na cadeia. A circunstância foi transformada através do louvor. Então o que eu quero hoje compartilhar com essa palavra ao coração de cada um que está cultuando ao Senhor conosco nas suas casas, é que se você realmente quer transformação, você quer mudança, ou você não sabe o que fazer em meio a essas dificuldades, essa circunstância que nós estamos vivendo, essas são as 3 chaves, 3 elementos, 3 exercícios para que você possa estar colocando em prática na sua vida: o jejum, a oração e o louvor. Então que essa palavra comunique essa verdade ao teu coração. Se você não está jejuando, se você não está orando, se você não está louvando a Deus, você está com certeza muito fraco e enfraquecendo cada vez mais na sua fé, na sua comunhão com Deus. Quero incentivar você a partir de hoje a realmente colocar em prática esses exercícios espirituais, e você verá, assim como eu, uma grande mudança, uma grande transformação. Convido você a estar orando comigo. Feche os seus olhos, vamos dirigir a Deus um tempo de oração, e que Deus ministre na tua vida também nesse momento. Pai, nós nos colocamos diante de Ti, louvamos ao Senhor por essa palavra, por esse momento, e eu oro, Pai, para que tudo aquilo que foi ministrado aqui em relação à Tua palavra seja, Senhor, comunicado ao coração de cada um dos Teus filhos. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, que aquilo que as minhas palavras não conseguiram convencer, o Teu Espírito convença, levando, Senhor, cada um dos Teus filhos a esse lugar de oração, de jejum e de adoração, Pai. Queremos nos posicionar diante do Senhor, Pai, desta maneira, Pai, colocando em prática esses exercícios espirituais, orando constantemente, jejuando regularmente e louvando ao Senhor, adorando ao Senhor em todo o tempo, Pai. Leva, Senhor, os Teus filhos a se posicionarem num lugar, Senhor, de oração. Leva os Teus filhos, conduze-os, Senhor, a esse tempo de estar se voltando para Ti, através do jejum, da oração e do louvor ao Senhor. Que assim como foi com Judá naquele tempo, naquele momento, Pai, assim seja conosco, Senhor, nesses dias, que possamos nos posicionar em oração, jejum e louvor ao Senhor. Que nos nossos lábios o Senhor possa encontrar nesse tempo não murmuração, não queixa, Senhor, contra aquilo que está acontecendo e duvidando, Pai, do Teu caráter ou do Teu poder, mas encontre nos nossos lábios, Senhor, um perfeito louvor. Nós iremos adorar a Ti mesmo diante das dificuldades, nós iremos adorar a Ti mesmo diante a pandemia, mesmo diante, Senhor, as dificuldades que nós estamos enfrentando. Pai, que hoje o coração dos Teus filhos seja aquecido por esta palavra, a sua fé seja alimentada, despertada, para que eles possam se posicionar diante do Senhor, nesse lugar de oração e de comunhão contigo.
Em nome de Jesus, eu oro por cada um dos teus filhos, eu oro por cada família, Pai, que está ouvindo, assistindo ou cultuando ao Senhor conosco nesse momento. Abençoa, Pai, oro para que sejam guardados, protegidos e abençoados pelo Senhor. Oro também juntamente com todos, Pai, que também se posicionaram nesse dia em jejum, aqueles que já entregaram o seu jejum, aqueles que estão ainda em jejum em favor da nossa nação. Nós oramos por nossos governantes, nós abençoamos a nossa nação, abençoamos, Pai, a igreja brasileira, e que seja um tempo, Pai, de nos voltarmos para Ti, Pai, em oração, em jejum, em clamor, em adoração, e que através desta unidade, Pai, o Senhor ordene vida e bênção para sempre, Pai. Que essa peste venha cessar, Pai, no nome de Jesus, e que o Senhor possa trazer resposta e que a Tua glória seja revelada, Pai, nesse tempo que muitos não sabem o que fazer. A Tua glória será revelada entre nós. Eu abençoo os Teus filhos, eu abençoo, Senhor, o nosso estado, eu abençoo a nossa cidade, eu abençoo cada família, em nome de Jesus, e que o nosso coração seja voltado a Ti nesse tempo, nesse momento, Pai. Eu oro também para que os Teus filhos sejam convencidos, Pai, cada criatura, cada indivíduo, Pai, seja, Senhor, convencido pelo Teu Espírito, Pai, dos seus pecados, das suas falhas, e que possam voltar o seu coração ao Senhor e reconhecer que Jesus é o único Senhor, é o único Salvador, e que a Ele possamos entregar a nossa vida para todo o sempre, em o nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Continuamos jejuando, continuamos orando por você, e queremos que você faça parte então desse momento, também se posicionando em jejum e oração, e vamos orar uns pelos outros. E não esqueça, o louvor precisa estar continuamente na sua boca, adorando e glorificando a Deus, independente das circunstâncias. Glória a Deus por essa palavra. Que bênção, né? Estarmos novamente juntos, compartilhando da palavra do Senhor. Assim como o pastor falou, e eu gostaria de comentar, muitas das situações que nós passamos na vida, o resultado delas depende do nosso posicionamento. Então, como igreja, que nós possamos nos posicionar corretamente, né, esperando em Deus, é dele que vem o nosso socorro. E se a situação está difícil ao nosso redor, que nós possamos fixar os nossos olhos nele, assim como o salmista disse: eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, que a nossa posição, o nosso posicionamento como igreja, como filhos de Deus, possa ser um posicionamento correto, porque o resultado desse posicionamento correto fará toda a diferença para a nossa vida, para a nossa cidade, para a nossa família e para a nossa nação também. Então, nesse momento eu gostaria de orar contigo, você que deseja contribuir com o seu dízimo, com a sua oferta. Eu gostaria de orar com você, que Deus abençoe a sua vida. Pai, nós oramos nesse momento, te agradecemos, ó Deus, pela tua fidelidade, pela tua misericórdia, que se renova todos os dias sobre a nossa vida. E nós sabemos que as suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Nós te louvamos, ó Deus, pela provisão diária. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é bom em todo o tempo. O Senhor é fiel sempre, Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, porque estamos aqui, Senhor Jesus, em que a nossa confiança ela ainda mais se fortaleça em Ti, na Tua provisão, que o Senhor tem cuidado de nós, ó Deus. Assim como também diz a Tua palavra, que nós possamos lançar toda a nossa ansiedade sobre o Senhor, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas. Abençoa cada dizimista, abençoa cada ofertante da Tua casa, do Teu reino, Pai. Prospera, Senhor, a cada um. Abençoa o trabalho das suas mãos, Senhor Jesus. Abençoa, Senhor, a sua casa, abençoa o seu trabalho, tudo aquilo que nós venhamos tocar, ó Deus, e fazer, que haja a Tua bênção, a Tua provisão, Senhor. Abençoa, Pai,
A cada um, Senhor, que está escutando nesse momento, Pai, que está orando nesse momento comigo, Pai, que o Senhor venha abençoar e prosperar, dar-nos sabedoria, Senhor, para administrarmos bem aquilo que vem às nossas mãos, aquilo que o Senhor tem nos dado, Pai, que possamos, ó Deus, com o passar de cada dia, nos tornarmos mais generosos ainda, Senhor, porque o Senhor nos constrange com o Teu amor e com a Tua fidelidade. Nós Te agradecemos, ó Deus, por cada um que tem contribuído, por cada um que tem, principalmente, Pai, obedecido e honrado a Tua palavra. Que o Senhor abençoe a cada um, a cada casa, a cada trabalhador, ó Deus, pela Tua graça e bondade, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Irmãos, então eu quero dar alguns avisos no decorrer da semana, então que você preste bastante atenção para que nós possamos estar, né, juntos, conectados e cultuando ao Senhor, né, dessa forma. Então, quarta-feira, a igreja estará aberta das 13 da tarde, né, 13 horas da tarde, 1h da tarde, melhor, às 15 horas, às 3 horas da tarde. Então, a igreja estará aberta para você que deseja fazer alguma doação. Como todos sabem, todo mês nós fazemos as cestas básicas. Então, se você tem alguma doação, né, algum alimento não perecível para estar trazendo na igreja, a igreja estará aberta nesse período de tempo para você então trazer a sua doação, tá? Nós vamos continuar fazendo as cestas básicas e nesse momento ainda mais nós precisamos, né, ser generosos e ajudar o próximo. Dessa forma também. Então, você também que tem o seu dízimo, a sua oferta, que tem dificuldade de ir ao banco, fazer o depósito, né, prefere trazer aqui nas nossas mãos, então também estará aberta para essa questão também. Então, se você tem o seu dízimo, a sua oferta, a sua doação, um alimento, você pode estar trazendo quarta-feira, da 1 da tarde às 3 da tarde. Outro aviso que eu quero deixar aqui para você é que o nosso próximo culto online será domingo que vem, domingo às 19 horas. E também acontecerá a ceia, a Santa Ceia do Senhor. Então, a gente já passou isso no WhatsApp, nós estaremos passando toda a programação, né, semanal no WhatsApp. E então você se prepare com o pão e com o suco, para no momento nós estamos participando todos juntos. Qualquer dúvida que você tenha, você pode entrar em contato conosco, nós estaremos explicando novamente se caso você tenha alguma dúvida. E, enfim, como eu já falei no culto anterior, se você tem algo para nos contar, algo para, né, alguma ajuda que você precise, enfim, oração, seja o que for, e precisar entrar em contato conosco, fique à vontade, entre em contato conosco, né, nos ligue, nos mande uma mensagem, nós teremos o prazer de estar conversando e dentro das nossas condições te auxiliando. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua semana e que em breve nós possamos estar todos juntos novamente. Que Deus abençoe, um abraço, fique com Deus.